Bom dia. Hoje nós iniciamos aqui uma série de vídeos promovidos pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que tem por intenção divulgar conceitos, experiências práticas, prática e doutrina sobre sistema de precedentes. E para isso a gente vai contar com a colaboração dos nossos magistrados e convidados, fora também do nosso tribunal, que possam contribuir com a matéria, enriquecer os nossos conhecimentos, trazer os seus conceitos e as suas experiências. Nesse primeiro vídeo, a gente conta com a honrosa participação do nosso colega de magistratura estadual, mestre em Direito, doutorando pela UERJ, Dr. Tiago Aleluia. Dr. Tiago tem experiência prática e acadêmica na matéria de precedente. Por isso foi escolhido para, entre os primeiros, nos presentear, nos brindar com seu conhecimento sobre o tema. E a gente começa hoje trabalhando com a origem de tudo isso, o próprio conceito de precedente. O sistema de precedentes vem sendo montado ao longo dos anos no nosso ordenamento, mas ganha força e sistematização com o Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, muitos de nós ainda utilizam as expressões precedente, jurisprudência, precedente qualificado, precedente persuasivo, de uma maneira pouco técnica. Então, a nossa intenção nesse vídeo inicial, é esclarecer um pouquinho sobre esses conceitos. E aí eu inicio indagando do Dr. Tiago Aleluia sobre o conceito de precedentes. O que de fato significa a palavra precedente e existe sinonímia, existe alguma semelhança entre ela, ou identidade entre ela e a palavra jurisprudência? Agradeço inicialmente o convite do Universidade do Piauí, muito feliz aqui de participar desse ciclo de pequenas palestras, para esclarecer melhor um tema tão importante como esse, que é o nosso sistema de precedentes trazido pelo novo CPC. Precedente, do ponto de vista semântico, ele significa algo ocorrido anteriormente, aquilo que precede. Quando nós levamos esse conceito no âmbito técnico, do âmbito judiciário, a gente denomina o precedente judicial, que nada mais é que uma decisão que vai ser utilizada como diretriz, como paradigma para futuras decisões. O precedente, o aspecto relacionado a ela, nada tem a ver com o aspecto quantitativo. Quando a gente fala em decisões quantitativas, decisões reiteradas, estamos falando de jurisprudência, que o conceito técnico de jurisprudência são decisões reiteradas em determinado sentido. O precedente não, eu posso ter uma única decisão que pode constituir um precedente, pode servir de diretriz e como paradigma para o proferimento de futuras decisões. É importante nós lembrarmos e salientar que esse conceito ele é trazido pelo sistema common law, o sistema que é adotado em países como Estados Unidos, Inglaterra, que é um sistema baseado na tradição, é um sistema baseado no precedente, e naquele vocábulo latim chamado stare decisis, que o que significa que é o respeito àquilo que já foi julgado. Por isso que o precedente ele fomenta esse respeito às decisões anteriores para que haja uma mínima previsibilidade do direito. Resposta objetiva, concisa e precisa. Um outro aspecto, um outro viés que a gente encontra em relação às dúvidas em matéria do conceito de precedente diz respeito à sua qualificação. É muito comum, nos dias de hoje, que a gente ouça falar em precedente qualificado, sobretudo depois do advento do Código de Processo Civil de 2015, a gente escuta a palavra qualificado ou vinculante em relação ao substantivo precedente. Escutamos também, comumente, a expressão persuasivo, e alguns aplicadores do direito permanecem com dúvidas em relação à utilização desse tipo de adjetivo. Quando é que eu tenho efetivamente um precedente qualificado? Quando eu tenho um precedente persuasivo? Há diferença entre essas expressões que começam a ser utilizadas em maior escala em nosso ordenamento? Sim. Nós conceituamos precedente com a decisão que serve como diretriz ou paradigma para decisões futuras. Só que essa decisão que constitui um precedente, não necessariamente ela vai irradiar efeitos vinculantes.
Por isso que há uma diferenciação entre uma decisão que gera um precedente de forma persuasiva, que há uma facultatividade na adoção daquele precedente, e há aquelas decisões que geram um precedente qualificado, também chamado de precedente vinculante. O nosso código adotou um critério legal. É precedente qualificado aquelas decisões que estão dispostas no artigo 927 do CPC. Está lá, decisão em controle concentrado, súmulas vinculantes, IRDR, incidente de assunção de competência, as súmulas do STF, as súmulas do STJ, decisões em recursos repetitivos, decisão proferida pelo plenário órgão especial do tribunal, são decisões que são emanadas e possuem um efeito vinculante. Então, o nosso código, ele, por uma questão de disciplina legislativa, preferiu adotar um critério legal. Então, para que nós possamos saber hoje quais são os precedentes vinculantes, é só abrir o Código de Processo Civil, artigo 927, vai estar lá disposto aqueles precedentes qualificados. Não é que os outros precedentes que são persuasivos, não é que eles devem ser afastados. Eu acho que, mesmo assim, deve ter um prestígio em relação a esses precedentes. Que a ideia do Código, em trazer um sistema de precedente, foi criar o quê? Uma uniformidade, previsibilidade, segurança jurídica, economia processual, celeridade. E o artigo 926 ele é muito inteligente nesse sentido. Ele diz lá que o tribunal deve manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Então, apesar daquela decisão não constituir um precedente qualificado, que é aquele que tem força vinculante, é recomendável que os precedentes, mesmo os persuasivos, sejam prestigiados, né? E esse efeito que emana do precedente vinculante, é um efeito que vai atingir tanto o aspecto horizontal, né? Ou seja, o mesmo tribunal ele se vincula ao próprio precedente, como também o aspecto vertical, ele vai também subordinar todos os juízes inferiores. E aí há uma grande discussão, mas agora o juiz vai ter a sua independência deixada de lado e vai ter que seguir piamente, cegamente aquele precedente. O próprio código, ele dá instrumentos para o juiz, em alguns momentos, também deixar de aplicar o precedente. É o caso da distinção, quando o juiz perceber que há uma distinção entre o caso concreto que levou à criação do precedente e o caso que está em voga ali no processo, ou no caso, por exemplo, em que ele percebe que é uma superação. Aquele precedente, por algum motivo, já foi superado, já é um precedente mais novo, ou as raízes que criaram aquele precedente, como é o caso de uma lei, por exemplo, já foi revogada, é possível que o juiz também deixe de seguir o precedente. Então, a primeira hipótese de distinção, que a doutrina chama de distinguish, e a segunda hipótese de superação, que a doutrina chama de overruling. O certo é que esse sistema de precedente chegou em boa hora, né, para a gente tentar cada vez mais dar uma previsibilidade e uma isonomia, fazendo com que todas as pessoas que têm a mesma situação fática e as mesmas situações jurídicas tenham uma mesma resposta do Poder Judiciário. Muito boa a colocação, sobretudo quando a gente menciona o artigo 926, que você colocou com muita propriedade, a necessidade de coerência do sistema, né? Cada vez mais esses conceitos precisam ser assimilados por todos nós que operamos com o direito, compreendidos e aplicados, né? Então, a gente agradece imensamente a sua participação nesse primeiro vídeo. A ideia é que a gente tenha vídeos curtos, com esclarecimentos objetivos para utilização prática, né, na nossa vida diária, e a gente vá construindo toda uma gama de informações dentro das nossas redes sociais do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Espero contar com você em outras oportunidades para continuarmos a discutir sobre o sistema de precedentes, principalmente a sua aplicação aqui no Brasil, a sua feição brasileira a partir da nossa Constituição e do nosso Código de Processo Civil. A todos um bom dia e um bom trabalho.